agora, nós vamos escutar os próprios bancos digitais. Nós queremos ouvir o ponto de vista sobre o que eles têm feito para se posicionar em um mercado tão competitivo e inovador. Nós ouviremos dois bancos que trabalham em segmentos específicos que têm como foco a inclusão e a diversidade. Vamos lá, seja muito bem-vindo. Eu vou chamar agora o Celso Kleber de Souza, Technology Advisor da Conta Black, para falar um pouco mais para a gente sobre os bancos digitais, sobre a experiência dele no mercado. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigado, Caterine. Obrigado a todo mundo que está vendo a audiência, a oportunidade, tá? Um grande abraço aí ao Cantarino, esse convite é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Acho que boa parte dos painelistas aqui conheço, né? Estou tentando aí no mercado de tecnologia. Acho que boa parte também me conhece aí como CK, né? Uma coluna de Celso Kleber, é mais fácil. Sou pai de 3, falando um pouquinho de mim. Em determinado momento, liderando várias equipes aí de performance em tecnologia, a carreira também tinha que encontrar com um propósito. E aí eu vou falar um pouquinho como que eu embarquei na Conta Black e porque a Conta Black foi criada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não tem como não falar da história, né, da Conta Black sem contar a história do founder Sérgio Wall, né? A Conta Black, a ideia nasceu em 2008, né, quando o Sérgio, um publicitário, tinha uma agência em São Paulo com 50 colaboradores, e sempre manteve sua preocupação com o nome limpo, com reciprocidade com o banco, até que ele precisou de um empréstimo para adquirir máquinas. Naquela época, estava pelo menos nas agências de publicidade, aquela vinda dos equipamentos da Apple, e ele foi buscar junto a um banco crédito e o crédito foi negado. Naquele momento, ele sentiu que a cor tivesse feito diferença na decisão, e ele jogou para o universo lá que ele teria que ter um banco, porque quantos outros Sérgios passariam por o mesmo problema? 9 anos depois, em 2017, ele idealiza num jantar com afroempreendedores e cria a Conta Black. Eu vou falar um pouquinho da jornada, da missão e dos pilares, né? Eu acho que é inevitável que tem uma questão de personalização e proximidade, que eu conto um pouco para vocês, mas é claro que, nesse momento, as questões do banco digital estão muito direcionadas à jornada e à experiência. E só que isso agora não é um diferencial, isso aqui é o básico, né? Em como que agora essas teses, as instituições se diferenciam. Então, a gente entendeu também que não é apenas nichar, mas é ter a identidade da pessoa junto à instituição. Então, provendo a mesma experiência. Claro, a experiência tem melhores ou piores, mas, de uma certa forma, o mercado regula numa boa experiência os bancos digitais. Eu vejo isso nos bancos digitais, parceiros e concorrentes. O heavy user também, né? Tenho conta, piloto, testo, acompanho. Então, hoje o Brasil provê uma boa experiência, mas talvez ela não provê identificação do cliente. Então, vou falar um pouquinho como que a gente pensou nisso. Primeiro recado é que nem todo negócio liderado por negros precisa ser ONG. Essa é uma provocação a várias perguntas similares que a gente responde quando a gente fala de Conta Black. Então as pessoas confundem um pouco. Não, é um banco formatado para dar retorno ao acionista no curto prazo, mas é um negócio liderado por negros. E aqui um pouquinho desse roadmap, né? Em 2017 a gente faz o lançamento, em 2019 um capital semente para a gente lançar um aplicativo em 2020, hoje a gente tem um mobile bank e um internet bank, e agora em 2022 a gente passa por uma forte aceleração. O time é bem enxuto, né? Eu cheguei aqui depois da convite, como me identifiquei com o propósito, com a dor e com a história do Sérgio e a Fernanda, que são os fundadores da Conta Black. Eu falei, não, eu tenho que ter uma parte da minha agenda em tecnologia para ajudar esses negros e fazer essa plataforma uma plataforma relevante de mercado. Conquistas legais que eu quero compartilhar com vocês. A gente saiu aí na Exame, fomos reconhecidos como uma das startups com potencial de gerar impacto
e de transformar o mundo. Um pouco de outras matérias, então a gente está bem satisfeito como o mercado enxerga o nosso posicionamento, como o mercado entende como que a gente pode colaborar com a inclusão, e um pouquinho que a gente fala qual que é a dor. Eu digo que é o problema, que o problema nós vamos buscar resolver, mas a dor é fazer com 34 milhões de brasileiros, e ainda falar que eles não têm conta bancária, talvez até tenham e não usam, mas são subbancarizados ou não bancarizados. 30% desse público é economicamente declarado como endividado. Então, a gente entende, vamos entender a dor, e no final, insatisfação com as taxas e tarifas. Para vocês terem uma ideia, esse público movimenta 25% do PIB brasileiro, ou seja, 4 vezes o PIB da Argentina. Se a gente der condições para essa galera ter acesso ao crédito e empreender, 55% do adulto economicamente ativo na periferia se declara como empreendedor ou como microempreendedor. Então, essa é uma dor que resolve o problema da economia. O que a gente entendeu? Que a proximidade gera personalização. Então, a gente foi entender a forma que esse público consome o crédito, a forma que ele recebe, por exemplo, um outro tipo de produto, como seguro, como investimento. E a nossa ideia é ser um grande hub de personalização de serviços. A gente vai convidar, temos parceiros, e acho que outros vão entrar nos próximos anos, mas que eles entendam que a gente não acredita nesse modelo pasteurizado que tem no sistema bancário. A gente acredita muito na personalização, no microsegmento, na identificação desse pessoal. Então, acesso ao crédito com uso consciente, a gente não quer que o nosso crédito gere dependência, produtos e serviços personalizados e, se conseguirmos, geração de renda e de trabalho nessas regiões. Um pouquinho do que a gente tem, o aplicativo está no ar, Apple Store, Google Play, podem baixar, são meus convidados para abrir conta. É um ecossistema amplo, que agora, novas features, a gente vai ter um braço de investimentos, o Black Space não tem esse conceito de agência, então a gente visualiza aquele conceito de loja, onde o membro pode se identificar, pode se conectar à internet, pode ter um espaço lá para descanso, mas se conecte com a marca. O Black Money, que é a nossa plataforma de empréstimos, e o programa de fidelidade. Então, um pouquinho do modelo é isso, entender o consumo, educação financeira para que a nossa população consiga pegar créditos conscientes e que não gerem dependências, um bom programa de benefícios e, no final, finalmente, a questão da inclusão. Os diferenciais, entendimento das dores, né? Não pasteurizar a oferta, produtos financeiros idealizados com um propósito, a gente tem um pilar forte, e é um pilar ESG, e não é nem um pilar de... Eu respondo bastante essas perguntas, não é um pilar, não é um banco só para negros, né? Eu me declaro preto, mas eu sou casado com um branco e tenho 3 filhos, 2 brancos e um preto. Então, é um banco para todo mundo, mas são pessoas que também se interessam, se identificam com a causa, com a importância da democratização, com a importância da diversidade, com a importância da liderança feminina. Um pouquinho dos nossos compromissos, capitalismo social. Então, não tem como falar também de economia, falando de capitalismo consciente, capitalismo sustentável. Somos assinatários de diversos acordos, principalmente com ONU Mulheres. A gente já foi desenhado para metade da nossa liderança ser feminina e Ambientex. O nosso plano de ESG, ele tem contribuições diretas, como o próprio propósito da plataforma, que é democratizar crédito e promover a inclusão, mas junto com a SAP a gente desenhou contribuições de outras ODS. Então, a gente tem aqui ofertas e parcerias com a Faculdade Zumbi dos Palmares, onde a gente apoia lá com educação. Estamos desenhando outros impactos indiretos, como a fome, meio ambiente. Com a ajuda de um grande player, a gente fez esse desenho para os próximos 3 anos. E um pouco como que a gente promove impacto. A dona Neuza é uma cliente tradicional, 71 anos, a gente sabe a dificuldade, né, que essa geração tem de consumir a tecnologia, mas ela deu um depoimento que eu não vou ter tempo de passar para vocês aqui, mas está em nossas redes aqui. Quem que nos apoia? Então, a gente também foi bem acolhido por grandes plataformas, Grant Thornton, SAP, o nosso banco liquidante, o BV, Modal, mas também tem que fazer uma menção bem honrosa à própria Google, né? Nós somos
do programa de Black Founders do Google, Equity Free, e o nosso grande patrocinador. Agora a gente entra numa nova onda de reciclagem, de embossing, de mais de 50 mil cartões patrocinados pela Mastercard, também no programa de inclusão da Mastercard, promovendo com afroempreendedores. Então, a gente está muito satisfeito com o conhecimento do mercado, a gente entende que está no caminho certo de direcionamento da tecnologia com boa experiência, mas principalmente identificação do público, gerando identidade e gerando personalização de produtos e serviços. Acho que é assim que a gente foi desenhado, e fica o convite para todos, vamos construir um banco junto com a gente. Obrigado, estou aqui para perguntas, não sei se haverão, estou à disposição, tá? Muito obrigada, Celso. Se tiverem perguntas, a gente vai encaminhar para você, para que sejam respondidas. Assim, foi muito bacana mesmo a sua apresentação. Compreender esse segmento é indispensável e a sua contribuição, assim, contribuiu muito para agregar valor para esse tema. E agora, vou chamar aqui, nós que agradecemos aqui. E agora nós teremos a doutora Vanise Zimmer, CEO e co-founder da Lady Bank, para apresentar o case dela. Seja muito bem-vinda, doutora Vanise. Obrigada, Caterine, muito obrigada pela possibilidade da participação. A Lady Bank fica honrada com esse convite da Cantarino Brasileiro. Obrigada, equipe, a Cida, pela organização. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, eu vou apresentar um pouquinho o que é a Lady Bank, né, um banco digital para mulheres, e o nosso foco em desenvolvimento de produtos tecnológicos focados na inteligência artificial como um fator de inclusão de gênero, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma breve apresentação aqui do site da Lady Bank, aqui para vocês conhecerem, né? Hoje nós somos já um banco digital operante, com conta digital, com cartão internacional pré-pago, né? Fomos aí agraciados com o segundo lugar, né? Com a melhor conta digital pessoal em 2021, aí, pela classificação do próprio público, através da Fincat, né? E hoje nós contamos com alguns produtos, né? Além da conta, Pix, TED, toda a parte de banking operacional disponível para as mulheres. E nós estamos agora seguindo numa trajetória mais no sentido do desenvolvimento dos investimentos automatizados, né? Então, nós estamos aqui começando a nossa trajetória de desenvolvimento de produtos personalizados, né, para o atendimento através de uma plataforma de investimentos que usa a alocação de investimentos robotizada, que permite a mulheres de qualquer classe social, de qualquer renda, ter acesso a uma forma de investir mais fácil, com menor complexidade, integrada aos propósitos de equidade de gênero, de preservação do meio ambiente, de todos os ODS, né, da ONU, aí, os princípios de sustentabilidade, desenvolvimento local integrado, né? E nós estamos criando acesso para um público de qualquer classe social investir com facilidade. Qual que é o nosso diferencial em relação a esse investimento, né? Primeiro, que eles são personalizados, e eles só podem ser personalizados não simplesmente pelo uso, né, o efêmero da palavra, mas porque nós temos, através do robô, a possibilidade de programar inúmeras variáveis com relação às características desse cliente, qual o perfil, idade, gênero, quais são os propósitos, quais são os objetivos de vida, e com isso o nosso robô consegue criar uma carteira ideal para cada um dos nossos clientes, né, considerando as características. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa, uma senhora idosa de 58 anos que quer investir, a carteira dela tem que ter uma característica diferenciada de um jovem de 28 anos, que quer investir, mas que tem a vida toda para ter um retorno financeiro, né? Então, para ela, nós precisamos de ativos de curto prazo, nós precisamos de um balanceamento mais responsivo,
de forma que ela consiga acessar a internet aqui e ter a possibilidade de entender como isso funciona, quais são os comandos que ela tem que dar, ela precisa fazer isso com simplicidade e com baixa complexidade, simplicidade e com agilidade, porque são pessoas, muitas vezes, que não têm a tolerância, a paciência de ficar adquirindo conhecimentos prolongados, né? Então, a gente prioriza todos os públicos de mulheres, mães, profissionais liberais, as microempreendedoras, donas de casa. Nós estamos focando em todos os públicos femininos, por isso que a gente se diz um banco para mulheres, porque a gente, um banco digital para mulheres, né? Porque a gente tem esta meta, né? Então, a gente está utilizando o RoboAdvice como fator de inclusão financeira de gênero. Ele permite fazer inúmeras correções e balanceamentos das carteiras, dando mais segurança para o cliente que está investindo. Ele permite que você invista sem ter conhecimento financeiro nenhum, porque ele monta a carteira para você, ele coloca na sua carteira os ativos que você precisa. Com este mecanismo de inteligência artificial, nós esperamos dar acesso a uma parcela da população, criando um propósito de inclusão de gênero, né? Uma parcela da população que não está acedendo aos investimentos e não está tendo essa possibilidade de ter lucratividade e desenvolver as suas finanças de uma maneira mais eficiente. Então, o que a gente está buscando, né? Então, quando a gente considera aqui os gaps de gênero em finanças, a gente vai pensar em algumas coisas, por exemplo, a importância de nós termos igualdade, distribuindo o número de mulheres e homens investidores de forma equitativa. Hoje, no Brasil, nós temos 44% dos investidores da população economicamente ativa, homens, e somente 18% são mulheres. Dessa população que investe, somente 18% são mulheres. E dessa população feminina que investe, apenas 4% investe em ativos financeiros mais rentáveis. 75% está investindo em poupança, sem grandes possibilidades de ter acesso à lucratividade e aos benefícios que o serviço financeiro pode trazer em termos de investimento. Então, nós esperamos usar essa tecnologia para criar equidade de gênero financeira no futuro das mulheres. Acho que mais ou menos isto. A Lead Bank hoje oferece um serviço completo de conta, cartão, transferências bancárias, o planejamento financeiro automatizado para que qualquer pessoa possa, através da integração com o Open Banking, fazer o planejamento automatizado, né? A pessoa não precisa vir aqui manobrar, ela não precisa fornecer as informações, o robô vai capturar as informações através do Open Banking com a concessão da cliente e gerar o planejamento financeiro automatizado para ela. Então, Caterine, mais ou menos é o que eu tenho para apresentar da Elas Bem, que é uma abertura no sentido da gente iniciar aí a discussão sobre a questão da inovação e a inclusão financeira de gênero. Tá bom? Muito obrigada, doutora Vanise, pelo seu depoimento, pelo aprendizado. Parabéns por todo o projeto. Obrigada, eu que agradeço.